Bem, aqui eu estou dando um tempinho para você tirar um print, tá? Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e resolvi trazer essa pinturinha simples, fácil de fazer, bem tranquila, tá? É um ovinho de chocolate. Não vou dizer Páscoa, porque eu não gosto muito de desenho de época, mas eu fiz de forma que não fique cansativo. Veja que eu botei uma bandeja, botei uma rosinha, botei um ovinho com pequenas cerejas, tudo pequeno, tá bom? Se tiver dúvida, medo, olha o nosso Deus, só Ele pode aqui, ó, te orientar, te ajudar, te dar força, tá? Até mesmo na escolha das tintas, Ele está sempre aqui presente, pense nisso, tá? Nosso Deus é o professor dos professores, não podemos nunca esquecer disso, tá bom? Esteja sempre com Ele. Eu tenho certeza que Ele está sempre com você, mas você tem que permitir a presença dEle na sua vida. Vamos então aqui para a nossa linda pinturinha. Estou com o marrom, o salmão bebê e o terra queimada. Com o marrom clareador, começo preenchendo essa parte aqui de dentro, que é mais sombreada, né? Cuidado aqui com as cerejinhas, chique, né? Chocolate com cereja. Então, olha, aqui eu estou com o pincel número 2. Esse pedacinho aqui foi interrompido pela cereja. Eu passo só nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é mais claro, mas venho primeiro com o marrom, fazendo uma base. Vou lavar o pincel com o salmão bebê, eu venho nesse pedacinho aqui que é mais claro, combina bastante esse salmão bebê com essas cores, tá? Depois volto com o pincel pequeno para arrumar. O pincel aqui é o número 2. Com o salmão bebê sobre o marrom. Vai clarinho também aqui, tá? Pouca tinta, tinta diluída. Que a gente sempre volta arrumando. Nesse pedacinho aqui, mais clareador. Pouca tinta, minha tinta tá bem ralinha, tá? Cuidado aí para não ficar rala demais e escorrer no tecido. Limpo o pincel com o salmão bebê, eu venho trabalhando as duas tintas, o salmão bebê juntamente com o marrom. Esse pedacinho aqui é clarinho, um pouquinho do clareador. Pingo de tinta na pontinha do pincel, esse pedacinho aqui é mais claro. Seguindo sempre a ordem do desenho, tá? Limpo o pincel, com o pingo mesmo do marrom, acerto aqui. Vou preencher toda essa bordinha aqui com marrom, ó. Ela vem, ela para aqui e eu passo aqui também, tá? Deixo essa parte grande para depois, quero primeiro já marcar essas pequenininhas. Antes que esse marrom seque, venho com o pincel número 0, porque agora aqui é pequenininho, e trabalho também esse marrom aqui, tá? Antes desse marrom secar, tá? Mas aqui você pode vir manchando, não precisa ser certinho. Lugar nenhum aqui tem tinta certinha. Foi um chocolate quebrado, um ovo quebrado. Por isso nunca vai ficar certinho, assim como o coco, né? Você quando quebra o coco, ele não fica certinho. Esse pedacinho aqui é mais claro.
Aqui eu pego um pingo mais do marrom. Limpo o pincel, um pouquinho do salmão bebê, limpo o pincel. Salmão bebê aqui. Salmão bebê aqui. Não se preocupe por enquanto com luz e sombra, porque a gente volta arrumando, tá? Olha, aqui tudo é uma base. Depois a gente vem sombreando, clareando onde for necessário. Um pouquinho do clareador, tá? Secando rápido a tinta. Por ser pouca tinta, tinta ralinha. Lavei meu pincel, volto com uma brochinha, vou preencher esse pedacinho aqui, ó. Todo esse pedaço aqui embaixo com o marrom, tá? Passei o marrom com um pouquinho do salmão bebê. Limpo o pincel. Tudo antes que... Porque assim essas cores se misturam bem e ficando bem perto da cor que você quer, tá? O chocolate, ele não é tão difícil para fazer não, a gente só precisa encontrar as cores mais ou menos certas, né? Nessa pontinha aqui, ó, viu que eu ponho a tinta, limpo o paninho, no paninho e volto para espalhar, porque é mais clarinho isso aqui, vê que eu tô seguindo a ordem. Aqui é mais claro e eu preciso seguir nos elementos também, tá? Ó, se você tiver dúvida, você faz com a sua mão. Pela sua mão, você sabe direitinho onde tá a sombra, o lado esquerdo, o lado direito, tá? Aqui eu estou seguindo as cores do desenho e graças a Deus deu bem certo aqui com o chocolate, com a bandeja, tudo no ladinho mais claro. E olha que maravilha, né? E assim eu não me preocupo. Só sigo a ordem, tá? Daqui do desenho, tamanho, cores. Agora faço desse ladinho, olha, o ladinho do pincel. Aqui não tem marca, não tinha como eu marcar por ser cor escura. Eu ia cobrir os riscos, então não ia adiantar. Mas veja que é bem fácil de fazer, tá? Olha que aqui é um pingo, um pouquinho mais claro também. Beleza, lavo meu pincel e venho pro terra queimada. Deixo longe de mim, gente, as tintas, porque eu sou meio estabanada aqui. Eu entorno, eu derrubo, eu meto a mão dentro, até o cabo do pincel consegue sujar ali, não sei como. Olha, um pouquinho do clareador. Cuidado aí, né, com a bandejinha. Olha, aqui tô com o pincel número 4, tá? E esse ladinho aqui, eu já venho com um pouquinho mais do terra queimada, sempre trabalhando essas cores, tá? Não deixo lá parada, não. Olha só, gostosinho de fazer, né? É bem gostosinho, gente, de trabalhar aqui. Ih, borrei, olha que perigo. Lavo bem o pincel rapidinho. E venho com um pouquinho do salmão bebê, ainda bem, né, que o salmão bebê trabalha aqui. Como vai ter aqui uma sombra também, não tem problema, tá? Não se preocupe com essa manchinha. Mas a gente se distrai, por isso na hora de fazer suas pinturinhas, procure estar sempre num lugarzinho calmo, tranquilo, tá? Bom, agora eu vou trabalhar nesse ovinho com uma brochinha número 0, bem pequenininha, tá? Não fiz um desenho grande, é pequeno. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque agora eu só vou trabalhar mesmo com o marrom, tá? Marrom clareador, esta brochinha aqui número 5, aqui 5, número 0, tá? Preencho aqui a parte que for, estou fazendo em 2 partes para não secar
muito, né? E na hora a gente não conseguir espalhar bem a tinta, tá bom? Então eu vou passar aqui e já tô voltando. Agora eu venho com o salmão bebê, que também não ia adiantar riscar, por ser um tom escuro, uma tinta forte, ia cobrir. Não ia adiantar, né? Aqui tem um pedacinho mais claro, eu venho com esse salmão bebê, espalho bem. Aqui também tem um pedacinho mais claro, ó, não é difícil, tá? Não ia adiantar mesmo marcar aqui, ia sumir pelas cores. Vou deixando aqui para baixo, apenas aqui eu passo um pouquinho. Aqui pé da cerejinha, como eu disse, eu vou deixar para fazer depois que a cerejinha estiver pronta. E vou espalhando, olha, esse ladinho aqui é mais claro também. Só vai ter um pedacinho aqui. Veja que espalhei bem. Aqui é um ponto de luz bem concentrado, tá? Espalha bem, tá? Como eu falei, faço em duas partes para não secar demais e depois eu não conseguir aqui unir bem essas tintas. Não pode ficar marca, tá? Tinta embolada. Veja que eu venho trabalhando com o marrom, o clareador. Estou acelerando o vídeo porque é somente isso. Nem vou lavar o pincel porque eu não deixei nenhuma tinta no pincel para sujar o meu salmão. Nesse pedacinho aqui também, olha, aqui tá o pedacinho da rosa. Ou você cobre passando tudo aqui, ou você deixa ela sobre o chocolate. Eu vou deixar, tá? Eu achei muito bonitinho isso aqui. É uma rosinha simples, é um desenho mesmo bem comum, tá? Aqui nesse pedacinho é mais o salmão bebê, passo o clareador. Vou fazer essa rosinha da mesma cor da cereja, com as mesmas tintas. Aqui é mais clarinho, eu deixo. Depois acerto com o pincel, tá? Com terra queimada. Começo daqui. Olha, eu venho rebolando com o pincel. Cuidado para não cobrir a parte que eu disse que vai ser mais clarinha. Ó, aqui também. Aqui também. Eu sigo esses desenhos que eu mais ou menos deixei, tá? Com o marrom. Aqui eu venho escurecendo mesmo. Então, eu vou preencher esse restinho aqui com terra queimada e já volto. Passei a terra queimada e veja que mesmo passando, olha, o pincel, a brochinha suja sobre aquele salmão bebê, ainda fica mais claro, né? Olha a diferença, tá? Com o pincel sujo do terra queimada, vou molhar no clareador e nessa parte aqui, ó, seu preguiçoso. Eu brigo a beça com o telefone o tempo todo que ele fecha. Eu boto todo o tempo ali que ele tem. Então, ele fecha toda hora. Aqui, tá vendo? Ó, com o pincel apenas sujo. Não esfrego totalmente. Veja que eu passo com a mão sobre leve, tá? É sobre leve, para deixar pedacinho, manchinha, de um pouquinho de cada cor, tá? Aqui com esse pincel sujo do terra queimada, eu vou clarear aqui um pouquinho, apenas também. Não vou pegar o clareador, que já tá úmido aqui, tá? Aqui nesse pedacinho pego um pingo do marrom.
Veja que eu vou dando uma corzinha bem parecida com chocolate, né, gente? Que lindo! O salmão bebê, eu te falei, olha, duas cores que se você não tiver, faça aí uma focinha de comprar, que é o salmão bebê, é o cinza claro, o azul hortênsia. Gente, o azul hortênsia entra muito nessas cores. Inclusive também no dourado, tá? A gente usa muito o azul hortênsia no dourado. Eu, pelo menos, gosto muito, tá? O cinza lunar. São cores que é legal a gente ter. Olha, veja que agora eu estou trabalhando essas cores. Como aqui é mais escuro, veja que eu vou subindo, ó, tá vendo o pincel? Tá? Esse meio aqui é bem escuro, até aqui, ó. Não borrei não, até que enfim, gente, eu não borrei. Aqui é um pouquinho mais escuro, mas eu trabalho, eu não deixo esse tom do terra queimada parado aqui, tá? Ó. Que é para espalhar bem essa tinta, unir bem essa tinta, elas se conversam. Tem um amigo que ri quando eu falo que as tintas se conversam, mas é verdade. As tintas se conversam, passa pra gente e a gente vem fazendo aqui, ó, nossa parte. Agora eu vou fazer esse cantinho, vou completar aqui o pedacinho desse, tá? Com o marrom, pincel número 2 da Condor. Vou lavar o pincel. Essa voltinha que tem aqui, ela sobe aqui só um pedacinho. Venho com o pincel pequeno, com o castanho claro. Lindinha, cadê seus amiguinhos, Lindinha? Não vieram ainda? O que que houve, Lindinha? Me fala aí. Me conta aí, porque eles não vieram aqui, é o marrom. Mas aqui eu vou deixar só no marrom. Tem uma marquinha aqui mesmo, ó, eu deixo. Só um pinguinho também, deixo no pratinho, porque nessa parte aqui, ó, de cima, eu escureço um pouquinho. Lavou o pincel, esse pedacinho aqui, castanho claro. Esse pedacinho aqui é o castanho claro. Olha, na hora do acabamento, a gente... Vou fazer aqui um biquinho que ele tem. Aqui, só uma metade, tá? Aqui é uma metade como aqui. Marcando aqui, ó. Pincel número 0 da Condor também, porque nesse pedacinho aqui eu vou dividir isso aqui, ó, com um pouquinho do terra queimada. Vou fazer uma manchinha aqui, ó, para separar aqui, tá vendo, ó? É um pingo mesmo, eu vou fazer isso aqui, ó. Estico só um pouquinho. Acerto aqui é um pingo apenas do castanho, limpo o pincel, pouquinho do palha, bem pouquinho, tá? E clareio aqui também, sobre o castanho claro, tá? Ó, que pingo de tinta. Aqui nesse pedacinho é o palha, sobre o castanho também. Aqui eu vou passar quase um contorninho aqui dentro, dividindo palha com o terra queimada. Aqui é o marrom, não é tão escuro isso aqui.
Sujo mais um pouquinho aqui e sujo um pouquinho mais aqui. Com o castanho claro aqui. Pegue tinta toda hora, tá? Para não se perder. E trabalhar aqui, ó. Porque aqui não é nem tão claro, nem tão escuro. Um pingo do palha aqui. Um pingo do palha aqui. Com esse palha. Esse pingo do palha aqui. Agora, olha, eu vou fazer aqui, ó. Um movimentinho. Limpo o pincel. Pingo do marrom aqui. E esse marrom vai descer aqui, ó. Deu terra queimada, não lavei o pincel, não tem tinta. Eu vou acertar aqui. E vou acertar esse pedacinho aqui. Pincel número 0, pequenininho, tá? Não tem praticamente tinta aqui. Lavo o pincel. Castanho claro. Olha. Ele aqui não fica certinho, tá? Tá vendo? Ó, tem parecido aqui umas coisinhas, ó, eu deixo também, tá? Pouquinho do palha. Vou manchar aqui também. Mancha mesmo, tá? Aí daqui eu brinco com esse pincel aqui, ó, tá vendo? Com o pingo do palha que ficou nele. Com pingo apenas do terra queimada. Ó, gente, acabamento é isso, tá? Acabamento e é mesmo demorado. Ó, aqui, ó, aqui eu estou com terra queimada, tá? Aqui eu vou acertar com terra queimada. Esse terra queimada sobe. Esse terra queimada desce. Ó, ele subiu e desceu. Chego aqui, ele desce novamente, tá? Esse terra queimada vai passar aqui também. Olha, que pinguinho, gente. Não sei se minha mão tá aí na frente. Se tiver, desculpa, tá? Mas tem posição. Olha aqui. Terra queimada aqui também, tá? E aqui só vou passar esse pincel com esse pingo que está na mão. Enquanto aqui dá uma secadinha para voltar e fazer a parte final, eu vou adiantar essa cerejinha. Só deixei umazinha, tá? Então, eu venho aqui com o marfim, clareador. Tá vendo? Aqui é o vermelho tomate, tá?
Aí a gente passa logo o marfim e logo sobre o marfim ainda molhado, olha, veja que eu deixei um pedacinho ao redor sem a tinta. Aqui também veja que ficou mais vermelhinho, mais claro aqui, sem ter tinta branca. Antes que essa tinta seque, eu venho com o púrpura sobre o vermelho tomate, tá? Ó, pincel número 2, bem pequenininho. Pode passar aqui, olha, nesses pedacinhos, porque esses pedacinhos, esse aqui, por exemplo, tem um pedacinho depois dessa tinta mais clara. E vou trabalhar aqui também, ó, um pouquinho, porque é bem escura essa cereja. Todas aqui, na verdade, né? Púrpura, e venho exatamente com o vermelho tomate, trabalhando também com o púrpura, tá? Não deixo nenhuma tinta aqui sozinha, nem parada. E volto aqui com o vinho, ou você pode misturar aí, que eu gosto muito, eu prefiro misturar o púrpura com terra queimada do que o vinho. Não gosto muito de vinho no vermelho, assim, para mistura com vermelho. Eu gosto de vinho onde eu vejo um vinho. Aqui, olha, nesse pedacinho, apenas, eu vou passar só o púrpura. Vou pegar um pingo do vermelho vivo, bem pouquinho, porque nesse pedacinho aqui é mais clarinho, só nesse pedacinho. Limpo o pincel pro lado de cá. O vinho, se não tiver o vinho, faz uma misturinha do púrpura. Se não tiver o vinho, faz uma misturinha do terra queimada, o rústico com o púrpura, fica muito bom. Eu prefiro, trabalho mais com a terra queimada e o púrpura do que o vinho. Como eu disse, não gosto muito de vinho, na combinação de vinho com o vermelho. Mas aqui eu já usei, né, muita cor escura, então eu pensei, eu vou fazer com o vinho, tá? Mas é a gosto. Nesse pedacinho aqui que eu estou passando é o vinho, mínimo de tinta. Com o vermelho tomate, vou trabalhar um pouquinho sobre esse vinho. Na pontinha do pincel, um pingo mesmo do vermelho tomate. Eu vou pegar aqui nesse pedacinho, olha, e trago aqui, ó. Tá vendo? Eu desço com esse pedacinho. Limpo o pincel. O pingo do vermelho vivo quase nem aparece no pincel, porque eu vou clarear um mínimo isso aqui. Com o vinho, depois desse vermelhinho que eu passei, eu pego e desço aqui, ó, com ele. Bem pouquinho, tá? E acerto esse aqui, ó. Com o vermelho vivo, mínimo também, vou clarear aqui um pouquinho. Pego mesmo o pincel aqui, tá? Tô com o pincel número 2, um pequenininho aqui, o 0, tá? Da Quando também, de cabo vermelho. Porque ali tem que ser o mínimo, tá? Olha, pingo aqui, ó. Limpo o pincel e vou trabalhar essa tinta aqui. Ela desce mais de um lado. Essa tinta aqui é a aguinha, que eu trabalhei com ela em toda essa pintura. Mas na hora de fazer mesmo o brilho, aquele brilho bem próximo, intenso,
eu venho com uma tinta sem diluir. Tenho aqui, olha, um risco. E esse eu deixo. Ele não é tão branquinho quanto vai ser esse aqui. Sobre esse que eu deixei aqui, aquele vermelho tomate, olha, um pingo também. Como ele está sobre uma tinta de cor, ele também vai ficar bem apagadinho, como esse aqui, quando secar. Lavei o pincel com pingo de nada. Eu vou só deixar uma manchinha mais acesa aqui, ó, que ele tem. E pronto. Com essa brochinha número 0, já trabalhei também aqui com ela. Amarelo ouro. Vou deixar todo aqui. Espalho bem, tá? Não pego o clareador agora, só ela. Dou uma arrumação nele aqui, ó, tá? Deixando um pouco. Ao redor desta tinta que eu passei aqui, mais clara, eu venho com esse amarelo ouro. Só mais um pouquinho ali, porque eu vou unir, tá vendo? Esse pedaço e esse, com esse amarelo ouro aqui pelo meio. E trazendo um pinguinho também, por aqui, tá? Não vou lavar o meu pincel, a minha brochinha com o castanho claro, que foi o que eu trabalhei com ele. Faço a mesma coisa que eu fiz com amarelo ouro. E venho trabalhando por aqui também. Essa brochinha aqui é muito boa pra gente trabalhar com ela, muito. E venho só, tá vendo? Arrumando aqui, tirando essa marca, mas fica mesmo aquele arzinho do amarelo aqui, tá? Pinguinho mais do amarelo ouro. Não limpo dessa vez, porque também deixo ele por aqui. Agora eu lavo essa brochinha. Esta marquinha aqui fica, tá? Com o pingo da tinta branca bem aguadinha, que também eu já estou trabalhando com ela. Deixo todo aqui no pratinho, todo. Ó, dou uma batidinha aqui, limpo o pincel e eu vou trabalhar com ela aqui, olha. Meu pincel está arredondando. Tá vendo? Tô dando volta nesse pingo de tinta branca com essa brochinha. Mas agora eu venho aqui, ó, descendo com ela. Mais pro lado de cá, tá? Deixando mais concentrado aqui, onde eu deixei. Só esse pinguinho, limpo no pano. Ó, mesmo lugar quase, tá? Deixando ele meio arredondadinho aqui na parte de cima, mas eu venho limpando o meu pincel aqui para baixo. Veja que tem uma marca mais clara aqui. Eu vou pegar essa brochinha, um pouquinho mais abaixo dessa, e vou fazer aqui, ó. Parando por aqui, limpo essa brochinha e sobre esta mancha branca eu vou passar bem essa brochinha, deixo passando ela aqui, não é tão branco quanto vai ser aqui, tá? E com ela apenas, olha, desço aqui também. Fica mais marcadinho aqui, é assim que eu vejo ali, tá?
também tem aqui, mas aí eu já faço com o pincel porque é bem pequeno. Lindinha, você está tentando o quê, lindinha? Derrubar a comida? Lindinha, eu vou aí, hein? Essa passarinha ela é levada. Olha, vou misturar um pouquinho aqui, ó, no clareador, deixando todo aqui, tá? Todo mesmo. Como eu fiz com amarelo ouro, faço aqui também. É, lindinha, tô gostando disso não, hein? Tô gostando disso não. Ela fica estressada, ela derruba a vasilha de comida, ela pinta o sete, ela é levadinha. Caminho só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui, ó. Sem esfregar, tá vendo? Apenas subo e desço com esse pincel, deixando só por aqui. E agora um pouquinho do clareador, porque aqui está bem seco já, né, ó. Apesar de estar perto desta flor, aqui não é mais escuro. Vou lavar essa brochinha. Passei esse pingo aqui do castanho claro. Agora com um pouquinho do marrom, tudo que eu pegar agora de tinta, eu vou tirar tudo praticamente deixando aqui, tá, ó. Porque eu trabalho aqui ainda com terra queimada. É, lindinha? Lindinha, você deixa de ser levada, hein, lindinha? Eu tô estressada, eu não jogo minha comida fora. Depois, como é que eu vou comprar? Pode não. Né? Já pensou se eu ficar estressada e jogar minha comida fora? Depois eu não vou ter dinheiro para comprar de novo, né? E você não sabe quanto custa, tá? Nem eu, porque você ganha, né? Olha, aqui eu não lavei o pincel, ele está limpo. Eu venho com o terra queimada, né? Você ganha seu alimento todo mês. Não, de 2 em 2 meses, né? Porque o que você come, o que você ganha dá para 2, 3 meses, né? Mas ninguém me sustenta. Só aqui com a misericórdia do meu Deus. Olha, aqui é o terra queimada. Ela sobe um pouquinho. Aqui, tá vendo? Bem ao redorzinho daquele pingo de tinta branca. Não cubro todo esse aqui, só trabalho um pingo por aqui, ó, deixando mais clarinho. Vou molhar um pouquinho no clareador. Vou sair com ele daqui. Terra queimada isso aqui, tá? Ele se aproxima um pouco daqui. Paro por aqui e volto pra cá. Chego aqui, eu diminuo a pressão da minha mão. Quando chega aqui, eu acerto. Aqui é tudo certinho, tá? E agora, veja que eu vou limpando também o meu pincel por aqui. Eita, um pouquinho do clareador sujo por aqui. Bem juntinho a esse pingo de tinta branca, passo também. Faço uma manchinha apenas aqui, não apagando nada dessa tinta. E vou trazendo para cá.
Mas aonde vai ficando as marquinhas, eu vou deixando, eu não tiro. Beleza, aqui não tem esse amarelinho, não vejo, ó. Pingo dessa aguinha da tinta branca, deixo tudo aqui também, porque, ó, aqui eu vou fazer isso. Aqui eu não mexo por enquanto, mas aqui tem uma entradinha, deixo também. Aqui tem a marquinha, deixo também. Eu vou acertar aqui. Como eu disse que borrei, né? Pego esse terra queimada daqui, bem próximo à florzinha. Limpo esse pincel sobre esse pingo. É lindinha. É um pingo igual você. Marrom sobre o terra queimada, tá? Limpei o pincel. E aqui, ó. Venho jogando essa misturinha aqui pra cima. Tá? Olha, eu não tô mudando nada aqui. Não mudei nada da bandeja, não mudei nada daqui, nada da cerejinha, nada. Não mudei nada aqui. Eu tô seguindo mesmo aqui. Agora, com esse pincel zerinho aqui, ó. Aqui é um detalhe apenas. Não é branco, branco, tá? É aqui, ó. Ele vem encolhendo pra cá. Aqui não tem tinta branca. Essa daqui eu não passo mais tinta branca, nem essa. Apenas nesse pedacinho aqui. Mas deixo secar bem, tá? Enquanto eu pintei esse aqui secou, pincel número 0 da Condo. Faço uma base com o castanho claro. É um mínimo mesmo. Aqui também. Aqui é só um contorninho com esse castanho claro. Faço aqui, ó, com uns detalhezinhos. Com o pingo da tinta branca, eu trabalhei em toda essa pintura com a tinta aguadinha. Agora, esse acabamento eu não faço com aquela tinta aguada. É quase como a que veio da loja, quase. Também ainda não é, mas não pode ser aqui tinta grossa demais e nem tinta rala demais, tá? Faço um pequeno detalhe aqui, ó, manchinha. Aqui vou fazer assim, ó, baguncinha também. Aqui, só o mínimo, nem aparece quase esse branco. Aqui, ó, uma manchinha. Entro e saio com esse pincel. Entro e saio. Eu reavivo aqui. Pega a tinta na pontinha do pincel, dá uma molhadinha no clareador rápido também, não pode ser muito, tá? Aqui é um detalhe apenas, ó. Venho nesse pedacinho aqui, ó, sem emendar nesse detalhe que eu fiz, a tinta branca também. Aqui é só um pedacinho, olha que pingo. Tudo aqui é bagunçadinho, tá? Venho nesse pedacinho aqui e marco também, sem emendar nesse aqui. E venho nesse pedacinho apenas, olha aqui. Um pequeno detalhe aqui, olha. Também, quase não, ele vai secar, vai ficar pequenininho, tá? Nessa descidinha aqui, olha, também um mini contorninho.
E eu vou seguir com esse castanho claro até chegar aqui embaixo, olha. Bem pouquinho, tá? Aqui só umas manchinhas que quase não vai aparecer. Eu vou manchando aqui, ó, pingo também. Brochinha número 0. Vou molhar aqui no amarelo ouro. Vou deixar todo aqui, no pires, todo. Pingo só do clareador para me ajudar aqui, tá vendo? Pra umedecer bem a cerda da brochinha. Onde eu passei aquela manchinha do amarelo ouro, eu aqui vou, olha, ao redor desse detalhe que eu fiz. Ontem, tô falando ontem, gente, porque eu fiz isso aqui ontem, tá? E com esse, olha, passei esse pingo de tinta, limpo a minha brochinha. Não pode ficar aqui mancha demais, não pode ficar tinta demais, não pode ficar nada demais aqui. Aqui já tem o suficiente, tá? Mas o amarelinho aqui é bem presente. Peguei novamente, limpei no paninho e faço aqui também. Peguei novamente, limpei no paninho e arrumo agora aqui, ó. Tá, lindinha? Pouquinho tinta, senão estraga o nosso trabalho, né, filhinha? Joinha. É, joinha. Lavo bem essa brochinha. Venho com um pingo da tinta branca na pontinha da brochinha. Ponho aqui, ó. Aqui na beirinha do pires. Limpo aqui no pano também, tá vendo? Ó, faço assim, ó, batidinha, pra tirar todo o excesso. Com essa brochinha mesmo, porque ela é pequenininha, ela não vai borrar, não vai botar tinta demais, nada. É muito gostosinha. Só um pingo assim, ó, aqui. Só um pingo, tá? É uma manchinha que eu vejo aqui. E ela segue mais ou menos até aqui, ó. É, lindinha. Pouquinho, né? Com o pincel número 2. E vou aqui apenas dar uma espalhadinha, fazendo com que esse amarelo ouro apareça, tá? Então, como eu digo, é paciência. A gente faz e faz novamente, e faz novamente, tudo com pingo de tinta, tá? Com a pontinha do pincel. Ih, sujei a mão. E aqui eu vou acompanhar esse desenho que eu fiz a primeira vez, ó. Aqui, agora eu vou com essa mesma tinta que está no meu pincel, é a que eu vou espalhar aqui. Espalho aqui. Não vou cobrir todo esse amarelinho ouro aqui. Vou deixar. Pode botar tinta aqui demais, gente. O pincel reclama, tá? Quando você vê aí o pincel ficar lerdo na sua pintura, no seu tecido, é tinta demais já. Ele só faz isso quando já tem tinta demais, tá? Não vou passar mais nada aqui. Com o pincel pequenininho, venha contornando bonitinho isso aqui com a tinta terra queimada. Com o pincel ainda número 2, o vermelho vivo está bem seco. Isso aqui, esse acabamento, normalmente a gente faz com a tinta bem seca mesmo, tá? Senão a tinta não fica. Por isso precisa de pouquíssima tinta. Olha, só vou limpar aqui, ó. Só apenas. Só vou limpar aqui embaixo, apenas. Vou pegar a tinta branca, pegar com cuidado para não sujar minha tinta branca, veja que pingo é, né? Quase você nem vê. Porque nesse pedacinho aqui eu vou, ó, fazer bem próximo de como está ali minha pintura, não
Não se iluda porque não sai 100%, tá? Olha, pode ver que é um nada de tinta. A gente não consegue, tá? Ela tem esse detalhe aqui. E aqui, ó. Eu vou trabalhar essa tinta aqui. Mas aqui no meio é branquinho, tá? Só aqui em cima que eu acerto, ó. E tudo aqui, ó, foi batidinha, essa tinta branca. Secou, eu vou clarear aqui só um pouquinho. Só pra gente separar aqui, tá? Esse pedaço do ovo. E vou só aqui, ó. Essa manchinha mesmo aqui, sem tinta. Algumas aqui tem um cabinho. Esse cabinho é opcional. Você pode botar ou não. Se você achar que fica bonitinho, vem com esse pincel zerinho, tá? 3 zeros. Verde tomate. E gostou do verde tomate? Verde abacate. Pego aqui nesse meiozinho aqui que tá mais escuro. Como eu disse, isso aqui é opcional, tá? Não precisa aí enralecer se a sua tiver ralinha igual a minha. A minha está bem ralinha. Ela sempre tem um detalhezinho, né, meio amarronzado na ponta do cabinho, depois que solta do galho. Mas aqui nem há necessidade de fazer, tá? Com o verde pinheiro, vou pegar bem aqui, ó, na direçãozinha desta parte de baixo. Já fica como se fosse uma sombrinha, para não ter que estar fazendo, botando mais tinta aqui, tá? Limpo o pincel. Cabinho é sempre um pouquinho mais larguinho aqui. E vem afinando. Lavo o pincel. Com um pingo da tinta branca, quase nada, nem aparece. Faço aqui uma linha sobre esse verde abacate. Agora acertei, tá? Com o verde pinheiro. O verde abacate, eu vou aumentar um pouquinho, ó, esta saidinha do cabinho aqui da fruta, tá? Pingo da tinta branca, faço a mesma coisa aqui, ó. Pensamento de tinta, tá? É um pensamento. Com o vinho, acerto aqui. Com o vinho, acerto aqui. E minha cerejinha também está pronta, espero que você goste. E o ovinho também, como eu não gravei, tá? Essas outras, porque como você viu, são piquititinhas, tá? Eu espero que você goste dessa pinturinha, espero que te ajude, tá? Que você goste mesmo. Em primeiro lugar, que você goste, né? E que te ajude, porque eu então gosto muito de uma novidade. Por isso eu venho sempre trazendo uma novidadezinha, porque eu acho que a gente cansa de fazer a mesma coisa. Agora também te dou aqui uma dica
de você aprender a fazer sua própria montagem, tá? Gente, graças a Deus não copio o trabalho de ninguém, não pego risco de ninguém, minhas montagens sou eu que faço. Espero que você goste. Se você gostar, deixe o seu like, compartilhe, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não perca os próximos vídeos.